Saudações de paz para você que está assistindo esse vídeo. Bom, é muito comum a gente compartilhar frases e pensamento de efeito de grandes pensadores cristãos. Mas será que de fato a gente analisa o que essa frase contém, o conteúdo dessa frase, para poder fazer a citação, a postagem, a menção? Ou simplesmente nós postamos por uma certa identificação ou uma questão de devoção pessoal com o pensador e não com o pensamento dele? A expressão que nós vamos analisar no É Mito de hoje vem de um grande pensador cristão, e eu gostaria de reflexionar com você, à luz da Escritura, essa frase aí. Dá uma olhada na tela. Bom, como sempre fazemos, essa reflexão de Calvino, se nós projetarmos ela à luz das Escrituras, ela será uma realidade ou um mito? Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com citações que nós fazemos ou com o que nós compartilhamos, porque aos olhos de outras pessoas que vão ler os nossos escritos, será como se nós mesmos estivermos aí divulgando esta informação ou tendo partido de nós. Portanto, por isso se chama frase de efeito, né? Isso pode causar aí um efeito contrário, né? Como nos mostrando como fake news, quando a Bíblia nos exorta através de Paulo, né, a tomar cuidado com o nome, com o bom nome de Cristo que nós levamos pelo testemunho, quando ele exorta a Timóteo no capítulo 5, né, a não participar dos pecados alheios, a não impor precipitadamente a mão e a conservar-se a si mesmo puro, né? Portanto, nós vamos analisar aqui uma frase de um grande pensador que é muito utilizada por cristãos, né, do mundo todo, de todas as confissões, inclusive alguns arminianos eu já vi, né, citando essa citação de Calvino, né? Mas aí, pastor, é mito ou realidade? Na verdade, pode descer o carimbo com gosto, porque é mito. Na verdade, é um mitaço, né? Aqueles que proferem, né, que de fato as pessoas já nasceram destinadas ao inferno, estão caindo na pegadinha da dupla predestinação, algo que a Bíblia rechaça e que o Concílio de Orange, em 529 depois de Cristo, também já descartou como heresia, com muitos e horrendos anátemas, inclusive. No que a Bíblia me embasa para descartar essa fala como mito? Vamos à análise dos textos. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, quanto ao ato da criação, né, logo após de ter criado o homem, no sexto dia, os 5 dias anteriores aí, na criação de todas as coisas, o relato bíblico diz: e viu Deus que era bom. E após criar o homem, o escritor narra da seguinte forma: e viu Deus que era muito bom. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 31. Alguém poderá objetar imediatamente, dizendo: não, Deus falou isso daquilo que criou naquela hora, né? Mas afirmar isso, irmãos, é fazer um mau juízo, um péssimo juízo, né? E andar por um caminho teológico por demais errôneo, né, acerca de Deus e dos seus atributos. Deus, quando fala que a criação do homem e a criação de todas as coisas são muito boas, Deus não está falando só do momento. Deus está falando da sua criação, Deus está falando da perfeição com que criou o homem, e Deus está falando sobre os atributos pelos quais também Ele colocou no homem, o qual não foi uma coisa destinada a jogar tudo fora. Não foi uma coisa destinada à perdição, e sim tudo para louvor da sua glória. E o pecado não atrapalhou os planos de Deus. Amém? Em segundo lugar, nós temos aqui um verso, né, paulino, que é capital para desmoronar completamente tanto a fala de Calvino quanto a teoria da dupla predestinação. A Bíblia diz o seguinte: Paulo dizendo que Deus quer, né? Deus quer que todos se salvem. Deus criou todos para serem salvos, né? Aí vem aquela velha pergunta: e por que todos não são salvos? Porque a salvação é condicionada à fé, né? E a fé
na verdade, ela vem pelo ouvir a palavra, né? Aí temos graça preveniente, né? Aí temos operação do Espírito Santo, né? Temos aí um relacionamento que precisa se conectar, que precisa acontecer para isso. Amém? Mas Paulo é categórico em dizer que Deus quer que todos os homens se salvem. Calvino, no seu comentário às cartas pastorais, né, um livro aí editado pela editora Fiel, ele comenta da seguinte forma esse trecho, né, de Paulino aí, de 1 Timóteo capítulo 2 e verso 4, na seguinte forma. Vou ler na íntegra para vocês aqui. O tópico 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Daqui se deduz uma confirmação do segundo argumento, o fato de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Portanto, é Calvino que está citando isso. E ele complementa: pois que seria mais razoável do que todas as nossas orações se conformarem com o decreto divino, ou com este decreto divino? O que Calvino está querendo dizer aqui é que realmente devemos orar, né, para nos conformar com a ideia, né, pelas nossas orações, nos conformar com a ideia de que de fato Deus quer salvar a todos. Portanto, nós temos que orar, né, para a salvação de todos. É bem verdade que no discorrer do comentário do verso 4 aí, do capítulo 2 de Timóteo, Calvino tentará aí corrigir, né, a correta leitura que ele faz do verso 4, tentando trazer a predestinação, né, de indivíduos, né, com relação ao propósito geral de Deus, né, mas fato é que não há predestinação para a condenação eterna. Tanto que ele usa aqui alguns argumentos que fica muito claro, né, que Deus no seu conselho secreto, que Deus de alguma forma, como é muito comum, né, aos calvinistas de todos os tempos aí, né, usar essas expressões para tentar dar uma conjunção que a Bíblia não fornece, mas fato é, não há predestinação, não há dupla predestinação na Bíblia. Né? Há uma única predestinação que é para a salvação. Essa predestinação só adquire aqueles que pela fé se achegam a Cristo. O que acontece não é uma predestinação para o inferno. O que acontece é a consequência da não predestinação à vida eterna, né? Diante de uma condição pecaminosa. Né? É isso que acontece. No mais, irmãos, é tudo inferência, é tudo ilação, é tudo exegese, é tudo acréscimo àquilo que a Bíblia não diz. Na verdade, ela não mostra. Mas seguindo aí uma linha de raciocínio, uma linha de desenvolvimento, o apóstolo João, portanto, veja que nós estamos diversificando os autores aí, passeando pela Bíblia, dentre os muitos versículos, né, as referências que nós temos aí para deixar por terra, né, essa teoria da dupla predestinação, essa falsa doutrina, e podemos, por que não dizer, heresia da dupla predestinação. João diz que no capítulo 2, verso 2 da sua primeira epístola, escrevendo à igreja, e diz assim, que Cristo é a propiciação não só pelos nossos pecados, nossos da igreja, mas também pelo do mundo todo, também pelo dos ímpios, né? Cristo propiciou, guarda bem isso, Cristo propiciou os pecados, né? Isso coaduna, na verdade, com os escritos do profeta messiânico Isaías, aonde no capítulo 53, verso 10, ele deixa escrito o seguinte: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A sua alma será a propiciação, né, ou se colocará por propiciação do pecado. Nós temos que fazer aí, né, a distinção bíblica entre pecado e pecados, né? O que João fala não é diferente do que Isaías fala, mesmo estando no plural, né? Porque um é consequência do outro, e o sangue de Cristo primeiro ele derruba um sistema para depois perdoar os pecados, né? E Paulo ele consubstancia, né, isso muito mais grandiosamente na célebre escrita de Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, né?
onde ele mostra a derrocada do sistema de pecado, né? E coloca a graça sobrepujante sobre todas as coisas. Ele coloca Cristo, né, com a sua morte na cruz, derrotando o poder do pecado, e assim a doutrina, ou podemos dizer até a dogmática, o dogma do pecado original, que nós vamos falar sobre isso num outro mito ou em outros vídeos aí na playlist, você fique ligado no canal, né? Mas ele fala sobre essa derrocada, e o pecado original, se um dia ele existiu de fato, ele é quebrado na cruz, porque na teologia a cruz, né, o Cristo da cruz e a cruz de Cristo, eles têm papel fundamental nas Escrituras e é superior a todas as coisas. Portanto, não tem como uma pessoa nascer predestinada para o mal. Não tem como uma pessoa ser predestinada para o inferno. Muito menos, né, há como todas as pessoas do mundo serem predestinadas ao inferno. Primeiro, porque Deus criou tudo muito bom. E não criou o inferno, não é nada bom, né? E Deus não criou o inferno porque quis, né? Mas sim com um ato de justiça, né? Não por um ato de vontade espontânea. Em segundo lugar, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se Deus fosse esse crápula desenhado pela teoria da dupla predestinação, se Deus fosse maquiavélico como pintado, né, por essa teoria da dupla predestinação, Deus não ia de maneira nenhuma querer que todos fossem salvos, haja vista que todos já teriam nascido, né, predestinados para a perdição. Né? Sem contar na acepção de pessoas, de um Deus pinçando pessoas do inferno. É um quadro grotesco pintado, né, por uma mente que, né, se desviou por um momento da verdade aí, né, se desviou do foco na interpretação das Escrituras, né? Em terceiro lugar, né, Deus enviou Jesus para propiciar, para morrer, né, para quitar, para aplacar a ira de Deus com relação ao pecado de todos, e Paulo vai explicar que pecados são esses, né? O chamado aí pela teologia, o cunhado pela teologia, né? E bastante adverso e bastante discutido, pecado original, e por isso hoje ninguém mais é condenado pelo pecado original, seja em qualquer das 5, 6 teorias que existem sobre o pecado original, ninguém mais, biblicamente falando, ninguém mais é condenado pelo pecado original. A condenação hoje vem por atos, a condição de condenação hoje é a rejeição a Cristo através da incredulidade. Portanto, meus irmãos, é um baita de um mito de um grande pensador, mas grandes pensadores também erram. Amém? Grandes pensadores também erram. Tá? Isso prova que nenhuma teologia é infalível e nenhum grande pensador também está acima da lei, né, a ponto de ser venerado. Portanto, fica para nós aqui essa reflexão com o intuito de que pensemos, né? O pensador pode ser bom, a fala pode ser bonita, pode soar bem aos ouvidos, mas temos que analisar para não estar divulgando fake news como essa aqui que nós acabamos de analisar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue, né, esse vídeo com seus amigos aí. Nós já temos também playlists aí já organizada com os temas, os quadros com os quais estamos trabalhando no momento. Outros estão por vir. O que precisamos é de tempo para poder nos debruçar, né, ao estudo, à revisão dos textos e também a gravação e edição, né? Aliás, essas gravações dão um trabalho danado, né, para fazer. Portanto, ajude-nos, dê seu like, ajude-nos a divulgar. Ajude nosso vídeo a aparecer aí para outras pessoas, né? Eu costumo dizer sempre, para aqueles que concordam conosco, vai edificar a fé, para aqueles que não concordam conosco, serve de material para estudo, né? Para uma análise. Quem sabe também eu não esteja tão certo assim, né? Nós procuramos seguir a Bíblia aqui com uma boa consciência de estar prestando um serviço cristão. Isso é o que é o mais importante. No demais, irmãos, eu peço que ore por nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser.